Glória a Deus. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós convidamos o presbítero, nosso irmão Amós, para louvar ao Senhor, juntamente com a igreja, para juntos nós adorarmos o Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero convidar a amada igreja para abrir sua harpa e louvar juntamente conosco com o hino da harpa cristã nesta oportunidade. Abra sua harpa no hino de número 154. Ó doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar. Vamos louvar nesta noite com forma de gratidão a Jesus Cristo, que é o verdadeiro Rei. Ó doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Toda a igreja. Jesus. Ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe à parte minha dor, o nome bom de Jesus. Toda a igreja. Declare nesta noite: verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Cante nesta noite. Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás,
no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Declare nesta noite. Verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Quem pode dizer amém nesta noite? Vamos continuar louvando a Jesus. Abra no hino de número 144 da harpa cristã, a Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Nosso hino de número 144. A Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. E terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Ó, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sente o poder do Senhor. E ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Ó, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja para gozarmos celeste amor. Toda a igreja. Assembleia, e louvemos pois maior alegria não temos seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Ó, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Quem diz amém?
Glória a Deus. Nós convidamos o diácono irmão Ray Anderson para ler os avisos, fazer as apresentações em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aos irmãos também que nos assistem a partir do nosso canal no YouTube, AD São Luís de Quitunde. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, a seguir estarei lendo os pedidos de oração. Nosso irmão Diácono Jackson pede oração por sua esposa, a irmã Eva, pois a mesma encontra-se enferma. Quando irão apresentar a nossa irmã Eva em oração, digam amém. Amém, igreja? Amém. Também a nossa irmã Fabiana está pagando um voto para a obra missionária por uma bênção alcançada também. Quantos estão felizes com a bênção que a nossa irmã Fabiana alcançou? Digam amém. A seguir estarei lendo, meus amados, a escala dos nossos próximos trabalhos. Amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, ciclo de oração com as senhoras. E também quero lembrar aos irmãos que domingo foi notificado aos irmãos que amanhã seria a nossa reunião de obreiros lá no Templo do Quitunde. Mas queremos dizer aos irmãos que não haverá reunião. Os irmãos que estão aqui, que são obreiros, que entenderam, digam amém. Amém? Na quinta-feira, a partir das 5 horas da manhã, é o nosso culto matutino com toda a igreja. Ainda na quinta-feira, a partir das 19 horas, é o culto de louvor e adoração, em comemoração ao aniversário da nossa irmã Cidinha. Toda a igreja está convidada para estar aqui também, glorificando e louvando ao nome do Senhor por mais um ano de vida da nossa irmã Cidinha. Amém? E os departamentos escalados, União de Jovens e Adolescentes, Louvores do Coração, Ebenezer, Banda Harmonia Angelical e a Banda Geração de Cristo. No sábado, a partir das 7 horas da manhã, concentração na porta do templo com toda a igreja. Ainda no sábado, a partir das 19 horas, é a nossa escola bíblica dominical. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, é o nosso clamor em todo o campo da Assembleia de Deus em São Luís do Quitunde. Os irmãos também estão convidados para estarem aqui orando ao Senhor, a partir das 9 horas da manhã. Ainda no domingo, a partir das 19 horas, é o nosso culto de missões. E os departamentos escalados, União de Jovens e Adolescentes, Louvores do Coração, Ebenezer, Banda Harmonia Angelical e a Banda Cântico de Paz. A seguir, estarei lendo o número de vidas que aceitaram a Jesus no período da semana. Alto da Coab, uma vida. Papuã, uma vida. Pindoba, uma vida. Poço Dantas, 6 vidas. Roncador, 2 vidas. Dando um total de 11 vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Voltamos o trabalho ao nosso pastor Amar Antônio. Toda a igreja diz... Glória a Deus. Jovens e adolescentes, louvam ao Senhor, irmãos. Amém? Não leve em teus ombros além do que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você
deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O preço da tribulação não dá pra comparar com o preço da dor. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que no céu vai revelar. Sua medida Deus um dia calculou. Conhece a força e a fraqueza. O Calvário declarou com sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreza sua cruz. Glória a Deus. Louvores do coração, louva ao Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória,
a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nada está perdido. Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo. Ele é invencível, servo seu e só faz triunfar, triunfar. Ele é Deus, outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar, tu és servo de um Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Você diz, as portas se fecharam aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Essa luta é só até Deus permitir. No momento terá o seu fim. É melhor deixar Deus agir, Deus agir. Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar, tu és servo de um Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Foi assim que comigo aconteceu. Quando pensei que estava só, Ele então assim me falou: estou aqui, sou Deus que cuido de ti. Te provei, mas chegou o fim desta luta e a vitória chegou, a vitória chegou. Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar, tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar.
Quantos podem dizer amém, irmãos? Nós voltamos à direção do trabalho ao nosso pastor e toda a igreja diz... Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem concedido na noite deste dia, para estarmos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Para mais um culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a amada igreja de pé. Aleluia. Ele é Deus. E Ele está aqui. Os irmãos continuem orando, que nós atravessamos um deserto muito grande com essa pandemia. Hoje já estamos voltando à casa do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. São João, capítulo 15. Amém. Versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler com espírito, alma e corpo, neste dia de adoração. Quem já encontrou? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Está em mim. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os corre, e lançam no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Então peça. No capítulo 16, o Senhor disse, até agora nada me impediste. Peça para que a sua alegria seja completa. E quantos creem que o Senhor faz prodígios e maravilha nesta noite?
hoje e aqui. Glória a Deus. Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Quantos necessitam das orações? Pastor, eu esqueci um pouquinho o nome, mas está aqui. Pastor Félix estará orando em nome de Jesus. Saúde, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nesta noite para aprender do Senhor, que através do seu Santo Espírito possa implantar cada vez mais a presença do Senhor, a graça dentro dos nossos corações, Senhor, para que a nossa alma seja cada vez mais estruturada, alimentada, fortalecida, revestida do teu poder, Pai, pois estamos no momento, nesta caminhada e nos preparando, que o teu Espírito nos guie e nos conduz pelas veredas da tua justiça, ó eterno, vem nos envolver na sua presença. Este culto seja tomado pela tua presença, a tua grandeza, para que assim possamos estar cada vez mais fortalecidos na presença do teu Espírito. Assim almejamos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Meus amados, nós queremos também nesta noite apresentar os nossos ilustres visitantes. Está com carta de recomendação, pastor Leandro Cardoso da Silva, pastor e pregador, vindo ali de São Paulo, onde está aqui o nosso irmão. Ele foi apresentado pelo pastor Jaime Rosa, era para estar com a gente domingo, mas nós viajamos, como os irmãos sabe, e ele ficou para hoje. Também, os quem acompanha o senhor, pastor Leandro? Ah, sua esposa, o senhor... Ela hoje era para estar na faculdade. Mas aí veio. A esposa, a irmã Rosa, muito bem. Fica de pé, Mítia. Tira a máscara para eu ver um pouquinho. Sim, agora. Ah, irmã, tira a máscara um pouquinho. Muito obrigado, pode botar. Porque sem máscara a gente não conhece ninguém. Antigamente, quem usava máscara ia preso, que ia assaltante, essas coisas. Hoje, quem não usava vai preso. Glória a Deus. Meus amados, também está nos visitando, já esteve com a gente aqui, né? É nosso, hoje lá no Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor Ezaquiel, os irmãos lembram muito bem dele, né? E a sua esposa... Fica de pé. Eles hoje servem ao Senhor. Não sabe, ele era presbítero aqui, obreiro nosso lá em Maceió, servindo ao Senhor e trabalhando lá em Maceió, no seu trabalho secular. Mas o Senhor o chamou para o Mato Grosso. Ele hoje está ali como ministro do Senhor, servindo ao Senhor como pastor. Com ele acompanha o pastor Félix e a sua esposa, sua querida esposa, né? E eles hoje estão também, já estiveram aqui, vieram hoje, porque ele, domingo eles já estão de volta, enfrentar aquele estradão novamente, 3.500 quilômetros daqui para lá, mas o Senhor há de abençoar. Quantos estão felizes por receber o pastor Leandro Cardoso e a sua esposa, irmã Rosa, o cunhado da irmã, o irmão? Mitchell. Bonito. Irmão Mitchell. Olha, irmão, como eu estou. Irmão Mitchell. E os irmãos querem receber com muita alegria? A igreja levante a sua mão e dê um amém bem forte e um glória a Deus. Amém. Então, meus amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode tomar assento, aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus e as portas dos céus abertos para nós. Quantos podem dizer amém? Hoje o nosso mensageiro é o pastor Leandro. Glória a Deus.
Mas nós queremos, mais uma vez, os senhores estão formados para cantar? Não. Hoje? Então não, né? Então nós vamos ouvir mais uma vez a mocidade louvar o Senhor. Mas não bota aquele hino de choro não, viu? Bota o hino alegre para os irmãos contribuir. Quer ver? Bota aquele não. Bota o hino de fogo. Amém? Que a mocidade de hoje, eles não cantam mais o hino pentecostal. É das comunidades, né? E a Assembleia de Deus mudou muito por causa disso. As comunidades estão lá fora, mas os costumes estão dentro da Assembleia de Deus. Só botam o hino das comunidades. Aí canta um, eu me rasgo. Aí o outro, ai! Isso não é hino de fogo. Hino de fogo é glória a Deus, e quando começa a cantar, um corre para lá, outro corre para cá, outro bate palma, outro fala, esse é hino de fogo. Mas esses hinos, isso não é hino de fogo. Canta um hino bonito aí para a glória do Senhor Jesus, e os irmãos contribuam, amém? Contribuam com alegria. O inimigo está furioso. O nosso templo da Pindobinha já está bem bonito, né? Tomando forma, já estou colocando as grades. Hoje já chegou os revestimentos e o piso dos banheiros, que os irmãos sabem que a gente primeiro prepara os banheiros para poder trazer o povo, porque não vou botar o povo para usar o banheiro e tão somente ficar depois pedreiro trabalhar no banheiro, o povo usando, que é uma parte muito perigosa, então não pode. Sim. Aí, tá, meu irmão, Deus abençoe. Aí a gente tem que... É porque não disseram nada, irmão, ficaram calados. Aí eu pensei que ficaram falando para mim, também estão tudo de idade pequena, né? Tudo criancinha, aí não responderam nada. Então, a gente tem que preparar os banheiros. Hoje já chegou o piso e o revestimento dos banheiros, não é? Então, os irmãos oram e também estamos esperando, porque depois dessa pandemia, o material está muito difícil para comprar. E o material das grades que é em volta do templo, estamos comprando aos poucos, porque compra uma parte, aí falta. A gente fica esperando que chegue às lojas, tudo é. E quem tem, a gente vai pagar. Tem até lugar que tem, você vai pagar 3 vezes mais. Se aproveita, né? Então a gente também não pode fazer isso. Então vamos orar para o Senhor abençoar, né, irmãos? E o inimigo fica furioso. Glória a Deus. Os irmãos nos conhecem, sabem, e que a gente gosta de fazer as coisas para o Senhor como Ele gosta, como Ele quer. Bom, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então os irmãos vão cantar, vão louvar, jovens e adolescentes, e nós vamos contribuir com alegria. Amém? Então comece a glorificar. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar.
fazer? Com muito louvor. As senhoras louvam o Senhor. Glória a Deus. Desamarrar. Número 2. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçoam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus, falar comigo, Tu és meu alento, falar comigo, quebra esse silêncio. Aí Deus fala assim pra você: hoje eu desci
só pra você e decidi te responder e acalmar seu coração. Não tem mais, eu não perdi o controle, eu quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse e o que tu tinha tu perdesse, te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos. Mas serei eu que vai chegar de surpresa, serei eu que vai entrar na peleja, serei eu e o quadro vai mudar, serei eu que o que está fora de repente vai por um lugar. Aquieta, se acalma, e da glória pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra ti. Aquieta, se acalma, e da glória pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. É tu cantando e adorando e eu trabalhando, é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro, é tu cantando e adorando e eu recebendo, é tu cantando e adorando e a guerra vencendo, é tu cantando e adorando e eu trabalhando, é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro, é tu cantando e adorando e eu recebendo, é tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo o teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebo o teu louvor. Aquieta, se acalma, e da glória pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra ti. Aquieta, se acalma, e da glória pois eu já me levantei por ti. Faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra ti. É tu cantando e adorando e eu trabalhando, é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro, é tu cantando e adorando e eu recebendo, é tu cantando e adorando e a guerra vencendo, é tu cantando e adorando e eu trabalhando, é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro, é tu cantando e adorando e eu recebendo, é tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir uma palavra de Deus? Fiquemos de pé, meus irmãos. Pastor Leandro com a palavra em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Deus seja louvado pela vida de todos. Pastor presidente desse campo, pastor Amaro Antônio, que Deus te abençoe. Sim. São Paulo é diferente, então me perdoa, pastor da pastor daqui de São Luís. Que Deus abençoe todo o corpo de obreiro, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas e cooperadores. Amém? Quem não me conhece, sou pastor Leandro Cardoso, sou de São Paulo
E louvo a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando, também o Mitchell, e vida do pastor Jaime Rosa, que foi o canal, a ponte que Deus preparou para que eu estivesse aqui. Por incrível que pareça, nós já ministramos em 9 nações, nas grandes metrópoles do mundo, e nunca havia ministrado no Nordeste do meu país. É a primeira agenda que eu estou no Nordeste. Quero louvar a Deus, é uma igreja muito bem falada, e eu louvei a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Amém, queridos? Então, Deus seja louvado por essa oportunidade. Estamos aqui em Alagoas, minha esposa está concluindo uma faculdade de farmácia, e nós estamos aqui. Congregamos lá em São Paulo, no setor 122, próximo do Parque São Jorge, onde tem o Clube do Corinthians. Queria que vocês abrissem a Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 21. Deus seja louvado por todos, igreja muito linda e um povo abençoado, o povo de Alagoas. Amém? Marcos 5, 21. Eu vou compartilhar com os irmãos a porção que o Senhor Deus colocou no meu coração e que o Senhor Deus possa operar. Marcos 5, 21. Eu irei ler alguns versículos para ganhar tempo, eu já vou ler. Amém? 5 e 21 diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha, lhe impõe as mãos para que sare e viva. Versículo 24, e foi com ele uma grande multidão que o apertava. A igreja diz: amém, queridos. Pode sentar. Queridos, esse texto é bem conhecido da igreja. Jesus estava voltando para casa. Jesus estava voltando para casa. 19 anos da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa aldeia de Naum. E o interessante é que Jesus Cristo ele era bem familiarizado. Nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Machia ou Messias, ele é fruto de uma profecia. A primeira profecia foi em Gênesis 3:15. Depois, o Ravi, ou Rabino, o mestre, o profeta Moisés, vai profetizar acerca do nosso Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade, então ela tem que se cumprir na sua íntegra. E ela vai acontecer na plenitude dos tempos. Jesus nasce, nós sabemos que ele nasce dentro de uma manjedoura, e nós sabemos que dali do seu nascimento, ele vai para o Egito, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, o Messias, passaria pelo Egito. E o interessante é que Jesus agora, ele vai ser apresentado no templo de Jerusalém, chamado, na palavra hebraica, Beit Hamikdash. Ele é apresentado dentro do templo, e diz o texto bíblico que agora ele vai aparecer novamente em Jerusalém, com 12 anos de idade. E o interessante é que o que marca esse feito é que Jesus é esquecido, porque alguém esquece Jesus. Jesus é esquecido pelos pais, e diz o texto bíblico que quando eles voltaram, Jesus estava palestrando para os mestres, para os guias de Jerusalém. E diz o texto que agora Jesus vai sumir nesse período, e nesse período Jesus vai morar, segundo alguns extras bíblicos, em Cafarnaum. 19 anos da sua vida em Cafarnaum. Então presta bem atenção, eu queria que você lembrasse disso. Jesus era judeu. Agora entenda, Jesus Cristo com 30 anos de idade começa o seu ministério, mas o interessante é que antes do começo do ministério de Cristo, existia uma voz no deserto que estava se cumprindo mais de uma profecia. Isaías capítulo 40, do versículo de número 4 em diante. Quem estava no deserto?
o seu precursor chamado João o Batista. Nós sabemos que o nome João o Batista é porque era João que batizava. Nós sabemos que João, a Bíblia Sagrada vai falar que era como uma cana trilhada no deserto. A Bíblia vai falar que as adjacências ou cidades circunvizinhas saíam para ir até João o Batista quando ele ministrava no deserto. João, segundo a história, é de uma linhagem chamada essênios, que eram homens também separados para ler a Taná, a Torá e os livros que o Senhor Eterno Deus deixou, os livros dos profetas. E o interessante é que João tinha uma alimentação diferenciada. A Bíblia vai falar que ele comia uma folha que só existe na Palestina, chamada gafanhoto. E também se alimentava de um mel chamado mel silvestre. E o interessante é que para se cumprir a profecia, Jesus vai até João no deserto. E o interessante é que a Bíblia vai falar que João, quando o vê, tenta se afastar, ele vai indo para trás. Aí Jesus fala, por quê? Porque João fala assim para ele, eu que necessito ir até o Senhor, e o Senhor que vem a mim. Aí Jesus fala, pare para que se cumpra toda a profecia, tudo aquilo que meu pai falou ao meu respeito tem que acontecer na íntegra. E o interessante é que João permite, quando Jesus vai até João, João o batiza. E o interessante é que instantaneamente o batismo não muda a vida de Jesus, mas quando Jesus sai da água, a Bíblia Sagrada diz, Lucas 3:21 vai falar que Jesus faz uma oração. Jesus faz uma oração, vem de um termo do hebraico, tefilá. O que é tefilá, pastor Leandro Cardoso? Tefilá é conexão. E o interessante é que conexão não é com o Instagram, Facebook, WhatsApp, mídias sociais. Ele vai se conectar com Deus, que é a fonte que emana toda a vida. Quando Jesus ora, o céu se abre, se ouve a voz do Pai que desce e diz, esse é meu filho amado em quem eu comprazo, ouvi-o. E o interessante é que eu acredito que tudo começa pela oração. Eu acredito que a oração tem pés e anda. Eu acredito que a oração tem pernas e corre. Eu acredito que a oração tem asas e voa. E eu acredito que a oração ainda é o caminho mais curto da aproximação de um ser humano terráqueo com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem acredita nisso, sem falsidade, levanta a mão. Alamachura Bacandarraia. Eu acredito no poder da oração, porque a Bíblia vai nos mostrar inúmeros acontecimentos por intermédio da oração. A Bíblia vai falar que Abraão é um dos maiores levantadores de altares, porque ele tinha uma vida de oração. Nós sabemos que o seu filho Isaac, também Jacó, eram homens de oração. Nós sabemos que a Bíblia vai falar também que Moisés um dia orou e o mar vermelho se abriu. Nós sabemos que Josué orou, o céu, a terra parou. Nós sabemos que Ana orou, Deus concedeu um menino chamado Samuel, que é um pedido a Deus. Nós sabemos que Elias orou, o fogo do céu desceu. Nós sabemos que Eliseu orou e o machado flutuou. Nós sabemos que Daniel aplicou 21 dias de buscar a face do Deus Todo-Poderoso em jejum e oração, e o anjo Gabriel é enviado e diz, desde o primeiro dia, ou seja, não foi no 21º, desde o primeiro dia que colocaste o teu coração em aplicar o seu coração e buscar ao Senhor, foi ouvida as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. A oração não é um monólogo, que só uma pessoa fala e a outra não consegue, não. A oração é um diálogo. Então quando Jesus ora, Deus agora o envolve pelo Espírito. A palavra hebraica do Espírito é Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo. O Espírito desce sobre Jesus, Jesus é cheio do Espírito, e agora Jesus vai para Cafarnaum, Jesus vai para a sinagoga, aonde ele era conhecido, porque eu disse que Jesus era judeu, Jesus era... E ninguém poderia ministrar dentro de uma sinagoga se não fosse judeu. Jesus, ele era tão conhecido que nós vamos ver, quando ele volta para a sinagoga, agora não é mais aquele Jesus anônimo, agora está voltando cheio do Espírito após passar pelo deserto. Entenda, deserto é lugar de encontro com Deus. Oséias 2,14, o Senhor fala, eu vos guiarei para o deserto, só que não te deixarei só, falarei no teu coração. É nesse deserto que você está passando, que Deus está extraindo as melhores coisas de você. É nesse deserto que Deus te colocou, que Ele está ministrando e tirando toda impureza. É nesse deserto também que eu tenho uma boa notícia de Deus, que o Senhor vai te encher do Espírito, vai te levantar com poder e com autoridade.
Aleluia. Jesus agora vai para o de costume onde ele congregava. E o interessante é que ele entra e a Bíblia diz que é dado para ele um rolo. Entenda, é dado segundo a Bíblia Sagrada. Lucas vai falar no capítulo 4. E ele vai receber o rolo do profeta Yeshayahu, ou seja, o profeta Isaías. E ele vai ler o capítulo de número 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes se dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que sejam chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O interessante, pastor, que diz o texto bíblico que agora estão todos com os olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque Jesus não falou de qualquer jeito, porque a unção faz toda a diferença. E nós sabemos que a unção é uma capacitação dada por Deus para um ofício daqueles que querem fazer a sua obra. Agora Jesus fica todos maravilhados. Só que não demorou, porque eu disse que ele era membro da sinagoga. Não demorou para alguém falar: mas esse aí é Jesus. Esse é filho de José, o carpinteiro, e filho de Maria. E a Bíblia diz que por causa disso, poucos sinais aconteceram ali. Agora, o que me chama a atenção no ministério de Jesus é que Jesus é rejeitado na congregação onde ele era membro e onde ele era conhecido. Só que entenda, ele não vai criticar o pastor, não vai criticar a mocidade, não vai criticar as irmãs, os porteiros, o corpo de obreiro. Jesus vai entender, sabe o que? O que, pastor Leandro Cardoso? Ele vai entender que ele é chamado para edificar a igreja, e a igreja só é igreja quando sai para o lado de fora. Aqui é o ajuntamento dos santos, só que quando estamos lá fora, nós temos poder contra as trevas, poder para expulsar demônio, poder para curar enfermo, poder, alamachura bacandarraia. Sabe o que Deus está falando? Que ele vai mandar tanto poder que quando você chegar naquela rua, alguém vai sair, o demônio vai sair, os principados que se levantaram vai sair. Você não está entendendo? Levanta as duas mãos para receber agora. Sabe por quê? Quando você começar a glorificar, Deus vai mandar uma milícia, vai deslocar o mundo espiritual, vai mover a sua bipotente mão, e Deus está falando: eu vou mandar autoridade. Há uma unção de Deus descendo aqui, sem falsidade. Alamachura bacandarraia. Há uma unção, há um mover de Deus que vai te contagiar, te encher e te possuir. Alamachura bacandarraia. O Espírito de Deus, ele está nessa casa, e não é porque eu estou com o microfone, porque antes mesmo de eu chegar, a presença do Espírito já habitava aqui, a presença do Espírito está aqui, e Deus quer te envolver com a glória. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar como uma dinamite para despedaçar os quartéis de Satanás. Aleluia! Jesus sai agora, pastor Amaro, e o interessante é que ele sai cheio do Espírito, e ele sai, diz o texto bíblico, que agora ele cheio do Espírito, ele vai encontrar pescadores. Agora o interessante é que eu esqueci de falar, que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João o Batista, ou seja, nós pensamos que ia queimar roupa. Não, a Bíblia diz que ele é batizado, ele é cheio do Espírito, e agora no dia seguinte, o evangelista João vai falar que no dia seguinte, Jesus está passando, João Batista olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ainda vai falar assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas esse é aquele que é antes de mim e depois de mim, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele usa um termo do grego chamado baptizen, falando assim: ó, vocês serão imersos, envolvidos pelo Espírito. Pode ver que a unção contagia, irmãos. Começa a tocar em um crente ali, daqui a pouco o que está do lado vai sentir a presença de Deus, daqui a pouco alguém começa a chorar, daqui a pouco outro é contagiado e quer começar a profetizar. Sabe por quê? Porque a unção de Deus, ela irá nos contagiar nessa noite. Eu tenho certeza, eu seguro o microfone, que Deus
Deus quer fazer algo extraordinário nessa casa, nessa noite. Diz o texto que quando ele fala isso, que eis aí o Cordeiro de Deus, os seus discípulos estavam do seu lado, e o discípulo chamado André, ele fala assim para João Batista: esse é o Messias, ou a palavra hebraica é o Machia, esse é o ungido. E João Batista fala: sim, ele tem a pá na mão, ele vai separar o trigo e vai separar o joio. Ele falou assim: então eu posso segui-lo. Ele pede a bênção, porque nós sabemos que todo ministério tem que começar debaixo de uma bênção, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura espiritual. John Maxwell deixou uma frase: que alguém que quer ter uma vida sem prestar conta é alguém que quer ter uma vida irresponsável. Todo ministério também é debaixo de um envio. Ou seja, João Batista permite, fala para André: pode ir, porque o meu ministério acaba, porque o dele começa, porque tudo na vida tem começo, tem meio e tem fim. Presta bem atenção. Diz o texto que agora André sai, chama seu irmão chamado Simão. Simão chama Filipe, Filipe chama Natanael, e eles foram até Jesus e eles falaram assim: mestre, ou Ravi, que é a palavra hebraica Ravi. Ele: pois não, nós podemos te seguir? Eles perguntaram para Jesus, e Jesus falou assim: vocês querem me seguir? E isso que me chama a atenção também, por isso que eu amo meu Jesus. Por quê? Porque Jesus pergunta para eles: vocês querem me seguir? Eles: Ravi, nós queremos te seguir, mestre. Só que Jesus vai mostrar a sua visão, Jesus vai mostrar o seu ofício. Jesus vai falar assim: vocês querem me seguir, só que eu vou morrer. Eu vou morrer. Quem começa uma empreitada falando que vai ser embargado? Quem começa uma empresa falando que vai fechar? Quem começa um relacionamento falando que vai dar errado? Jesus não ilude ninguém. Jesus: vocês querem me seguir? Eles: nós queremos te seguir, só que eu vou morrer. Eu vou... Aí eles entenderam: se ele vai morrer por isso, o que ele está fazendo é verdadeiro. Presta bem atenção: se o que você está buscando nessa casa, se o que você está buscando de motivação da sua vida, se o que você está buscando para o seu futuro, você não está disposto a morrer, ou o que você está buscando não é digno de você, ou você não é digno do que você está buscando. Quando Jesus falou para eles: eu vou morrer, pastor Amaro Antônio, eles entenderam: se ele vai morrer pela coisa certa, então vamos segui-lo para morrermos pela causa certa. E eles saíram atrás de Jesus. Vamos entender, irmãos, Jesus era membro de uma sinagoga, só que ele vai entender o quê? Que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Vem primeiro a palavra sucesso, depois a trabalho. Na vida é diferente: primeiro eu trabalho, depois eu tenho sucesso. Primeiro eu faço, depois eu sou reconhecido. Diz o texto que Jesus chama aqueles discípulos, e ele vai agora subir a montanha, vai ficar, segundo o Evangelho de Lucas, orando a noite todinha. E quando ele desce, ele chama os 12 discípulos. E o interessante é que ele chama os seus 12 obreiros, e há pelo menos 3 tipos de obreiro. Existe o obreiro, 4 tipos: o obreiro chamado, o obreiro escolhido, o obreiro sorteado e o obreiro enxerido. Presta bem atenção: existe o chamado, a Bíblia Sagrada vai falar, 1 Samuel capítulo de número 3, Deus chamou a Samuel. Queridos, não é o ambiente que vai me fazer, quem vai me fazer é a minha devoção ao eterno Deus, é o meu respeito a Deus. Por quê? Samuel tinha tudo para dar errado. Deus o chama novo, menino. Deus entra no quarto e fala pelo menos a primeira vez: Samuel. E Samuel ouve a voz, e ele vai a quem? Ele vai até o seu líder. Por quê? A voz de Deus para o menino Samuel era a voz do líder. A voz de Deus para a igreja tem que ser a voz do líder. A voz de Deus para a congregação tem que ser a voz do líder. A voz de Deus para Samuel era a voz do líder. Ele ouve a segunda vez: Samuel. Ele vai até o líder e fala: pois não, Eli. Ele fala: não estou te chamando, menino, vai dormir. Ele ouve a terceira vez e ele entende que Deus estava chamando o menino. Sabe por quê? Deus, ele chama quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Não queira limitar Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Isaías disse: ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Sabe o que Deus está falando? Eu vou operar nesse milagre que você está buscando. Eu vou buscar aquele filho que está nas drogas. Eu vou buscar aquele marido que está na cachaça. Eu vou buscar aquela mulher que está dando trabalho. Ei, Deus está falando: eu vou fazer e não há demônio que vai impedir. Samuel tinha um ambiente que era para dar tudo errado. Por quê? Os filhos de Eli eram adúlteros, obreiros da iniquidade. A Bíblia
Bíblia diz que se relacionavam com as mulheres do mexicano, do tabernáculo, da tenda. Só que Samuel é chamado para ser profeta. E profeta que é profeta não segue o fluxo. O profeta anda na contramão. Sabe o que Deus está falando? Eu vou te separar para fazer a diferença. Vai cair 1000 do teu lado esquerdo, 10.000 do teu lado direito, e tu não vai ser atingido, e você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Alamachura bacandarraia. Existe um chamado. A Bíblia diz que o Senhor era com Samuel, e as palavras de Deus na boca dele era de muita valia. Alguém vai ter que reconhecer a sua autoridade perante o Eterno. Alguém vai ver a sua comunhão, o seu temor, o respeito que você tem com Deus. A Bíblia diz que há o obreiro chamado e há o escolhido. Deus escolheu a Paulo. Diz a Bíblia Sagrada que ele ia no caminho de Damasco com uma carta. Jesus aparece para ele numa visões e fala assim: Paulo, Paulo, por que me persegue? Duro será para ti recalcitrar contra esses grilhões. Ele cai cego, ninguém ouve. Por quê? Porque Deus estava falando com ele. Tem momentos que Deus vai falar com você. Talvez o pai não entenda, a mãe não entenda, a amiga, a esposa, o esposo, mas Deus sabe o que ele está fazendo naquele momento. Samuel, na hora que Paulo é levantado, diz o texto bíblico que Deus fala agora para Ananias: Ananias, discípulo, vai até a rua chamada direita na cidade de Damasco, porque Paulo está lá de Tarsis. Aí o discípulo quer ensinar o Senhor e fala: não, mas o Senhor, muito ouvi falar dele. Ananias falando: Senhor, ele persegue os crentes, ele maltrata, ele tem uma autorização. O Senhor falou: ele é tudo isso e mais um pouco, só que para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra para os gentios. O vaso escolhido faz a diferença. Ele abre 33 congregações, ele vai fazer obra missionária, ele vai preparar um discípulo chamado Timóteo para cuidar da obra enquanto ele está fazendo as missões, porque era escolhido. Eu disse que há também o enxerido. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada disse: Jesus falou: eu escolhi vós em número de 12, só que um de vós é do maligno. Ou seja, o diabo infiltrou Judas Iscariotes. E pode observar que o enxerido só vai dar trabalho, vai causar divisão, rebeldia, questionamento, só olha para o financeiro. Como assim, pastor Leandro Cardoso? Se alguém quer dizimar, é muito dinheiro para entregar na igreja, é muita coisa, porque ele só olha o financeiro. Ele tem uma falsa piedade. Um dia Maria se levantou, pegou um nardo caro, que ela tinha um perfume importado. Ela foi até Jesus, quebrou e derramou a unção sobre Jesus. Judas Iscariotes falou: não, podia pegar esse dinheiro e ajudar tantos pobrezinhos. Era uma falsa piedade, porque ele era enxerido. Foi o Satanás que o colocou. Presta bem atenção. E ao sorteado, a Bíblia diz que lançaram sorte quando o apostolado de Judas fica vago e cai sobre Matias. O sorteado também, Matias, não vai deixar uma epístola, uma carta, não vai ter um documentário que ele ganhou uma alma, porque a sorte caiu sobre a vida dele. Agora entenda, Jesus chama os discípulos e vai mostrar para eles o que é fazer a obra. Vamos dar um exemplo. Ele está passando na cidade de Jericó, e diz o texto que havia um cego na porta da cidade. O cego ouve falar, porque a fé ainda vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, isso significa que você tem que blindar a sua mente. Significa que você não pode ouvir qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a mente é igual paraquedas, só funciona aberto. E aquilo que você ouve vai determinar o seu amanhã, o que você vai ser. Por quê? Porque você tem que blindar a sua mente. Para de ouvir derrotado, fracassado, fofoqueiro, mentiroso, caluniador. Para de ouvir pessimista. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar igual. Blinda a sua mente para as coisas de Deus. Aquele moço começou a gritar, porque ele ouviu falar que Jesus estava passando. Ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E a Bíblia Sagrada diz que a multidão para, ele não vai te ouvir. Entenda, não vá pelos ecos da multidão, ouça a voz do Espírito falar com você. Eu ainda tenho obra, eu vou restaurar, eu vou abrir a porta, eu vou ser o provedor, eu vou curar da enfermidade, eu vou fazer as maravilhas. Sabe por quê? Deus é o mesmo, irmão. Você pode ter mudado, Deus continua sendo
Deus. Nós temos andado pelo Brasil e por nações. Deus ainda dá vista para o cego. Deus ainda faz o paralítico andar. Deus ainda faz a solitária habitar em família. Deus ainda faz milagres. E sabe o que Deus está falando? Ele está querendo fazer um milagre grande. E só depende de você crer. Só depende de você se lançar para esse milagre acontecer. Eu estou sentindo a unção de Deus. Deus pode estar curando agora aí. Jesus cura câncer. Jesus cura caroços. Jesus cura, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A multidão sempre será contrária. A multidão para, não. Só que o cego era determinado. Ele, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz o texto que Jesus parou. O grito dele chegou nos tímpanos de Jesus. Jesus traga-o. Quando trouxeram, a Bíblia diz que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele: eu quero ver. E instantaneamente ele é curado. Agora eu não vou falar de mais milagres, que o tempo está se passando e eu quero concluir o que Deus me deu. Agora Jesus está voltando para casa. Jesus está voltando para onde ele morava, Cafarnaum, porque ele tinha um lugar de referência. Ei, sabe o que Deus está mandando eu te falar? Aqui é o teu lugar de referência. Não saia do lugar de referência. Jesus está voltando para casa, só que ele não está voltando mais anônimo. Jesus está voltando com uma multidão. Imagina, irmãos, os barcos cheios de pessoas, de um lado atrás do outro, atrás de Jesus. E Jesus está vindo com a multidão. E diz o texto bíblico que agora o Ravi de Cafarnaum, ou rabino, ou mestre de Cafarnaum, chamado Jairo, estava ali e ele estava com um problema. A sua filha estava moribunda. E a palavra moribunda é à beira da morte. Presta bem atenção. Eu disse que Jesus era judeu. Jesus era... Você tem que entender isso, porque nós temos mania que parece que Jesus não era judeu, mas ninguém ministrava no Beit Hamikdash ou numa sinagoga se não fosse judeu. Jesus, se era judeu, ele tinha que usar o kippá. Porque nós temos que entender, nós somos igreja. A igreja vive a graça, o favor imerecido. Só que o judaísmo, eles vivem mistisvote, que as bênçãos que Deus ordenou, eles têm midrashim, parahá, eles têm ordenanças específicas que Deus deu para ele. Então todo judeu tem que usar o talit, que é chamado também a palavra hebraica tzizi. Então se Jesus era judeu, ele tinha que usar o kippá. Por que um judeu usa o kippá, pastor Leandro Cardoso? Para mostrar que há uma autoridade maior sobre a vida dele ou sobre a cabeça dele, que é a autoridade do eterno, de Deus. E se ele usa o tzizi, presta bem atenção. O tzizi, que é o filactério, nós sabemos que ele tem 8 pontas. Ele tem 5 pontas, 600 linhas ou 600 fios, e ele tem 5 nós. Presta bem atenção. Por que o judeu usa aquilo, pastor Leandro Cardoso? Aquilo representa uma cobertura do eterno e a Torá. A Bíblia Sagrada diz que Jesus está vindo. Jairo fala: mestre, a minha filha está moribunda. Eu quero que o senhor vá na minha casa. Jesus fala: onde que ela está? Vamos lá. Sabe por quê? Jesus ainda quer ouvir você falar onde está o problema. Não adianta você chegar no altar: ora por mim, pastor. Por quê? Deus sabe, irmãos. É lógico que Deus sabe. Ele tem o 3 uni. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só que ele quer ouvir você falar aonde é que ele tem que entrar, o que é que ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque Deus respeita os seus pedidos. Diz o texto que Jesus está indo para a casa de Jairo, entenda. E a Bíblia Sagrada diz, eu estou falando que Jesus era judeu, que Jesus estava com o seu tzizi. Por quê? Porque o tzizi tem 8 pontas, tem 8 nós, que representam as 8 partes do corpo do ser humano que faz ele pecar, que são o que? Os olhos, nariz, boca, mãos, pé e as partes genitais. O tzizi tem o que? 600 fios, que representa o nome de Deus na linguagem hebraica. E o tzizi também, ele tem o que? 5 nós, que representa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é a Torá, é a lei. Então eles usam aquilo representando o que? Que ele está coberto pela palavra de Deus. Jesus está indo, e a Bíblia diz que havia uma mulher 12 anos perdendo sangue, e o sangue representa a vida.
vida. E aquela mulher, ela não pensa aleatório, irmãos. Quando nós lemos, parece que Jesus usa uma túnica, simplesmente. Ela pensa assim, se eu tão somente tocar no tizi-tizi, porque o tizi-tizi era um manto de oração individual, que o judeu tem que orar com isso. A igreja não precisa, a igreja vive a graça. Nós pregamos de cabeça descoberta. Quando nós erramos, nós dobramos o joelho, pedimos perdão, e a graça de Deus desce sobre nós. Os judeus não, eles têm aqueles costumes que Deus deixou para eles. Agora aquela mulher pensa, se eu tão somente tocar em Jesus no tizi-tizi, eu serei curada. E Jesus está passando, e a Bíblia diz que a mulher toca. Quando ela toca, Jesus para. Quando Jesus para, ele fala, alguém me tocou. Alguém fala assim, mas a multidão te aperta e te oprime. O Senhor diz, alguém me tocou? Ele falou, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aquela moça instantaneamente é curada, aquela mulher. E diz o texto que Jesus está indo para a casa de Jairo. E Jesus tinha grupos, repete comigo, Jesus tinha grupos. Jesus tinha o grupo da multidão, que a Bíblia diz que a multidão ficava atrás dele. Jesus tinha o grupo dos 70 discípulos, que ele enviou para uma missão. Jesus tinha o grupo dos 12 discípulos, que ele escolheu para orar, para ter uma vida de intimidade. E Jesus tinha os mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Entenda, tem coisas que todos estarão juntos na reunião adorando. Tem coisas que só um pequeno grupo vai poder participar. E tem coisas que na sua casa é só os íntimos, porque nem todo mundo está preparado para ver tudo, nem todo mundo está preparado para assistir tudo. Entenda, quando Jesus chega, ele dispensa a multidão, dispensa os 70, dispensa os 9 e chama os íntimos, Pedro, Tiago e João. Sabe o que Deus está falando? Eu vou separar aqueles que estão preparados para interceder com você, para chorar, para orar, para ver o milagre. E quando o milagre se manifestar, aí toda a íntegra vai ver a operação de Deus sobre a sua vida. Jesus agora fala, onde que está? A menina está ali, diz o texto bíblico, que quando Jesus chega, está as capideiras. O que é as capideiras, pastor Leandro Cardoso? Eram as mulheres que eram contratadas para chorar, ou seja, irmão, falsidade pura. Elas estavam chorando, mas não tinha sentimento. Sabe o que Deus está mandando eu falar para a igreja? O quê? Eu vou separar aqueles que estão usando de engano, e eu vou conectar aqueles que vão fazer a minha vontade, porque as bênçãos de Deus é mediante os nossos relacionamentos. As promessas de Deus é mediante os relacionamentos. Sabe o que Deus está falando? Eu vou conectar essa igreja com o sobrenatural tão grande, que a igreja vai regozijar da glória, da presença, do agir e dos milagres de Deus. Jesus entra e ele fala agora, onde que está a menina? A menina já estava morta. A menina estava morta. Irmãos, para a gente a morte é o final. Só que o homem não morre quando ele desce à sepultura, ele morre quando deixa de sonhar. E Deus está falando, eu vou tornar da vida, eu vou repreender essa depressão, eu vou tirar esse cansaço, eu vou te levantar, eu vou renovar suas forças, e a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Diz o texto bíblico que Jesus, aonde a menina está ali, a menina estava morta. E Jesus, quando ele chega, a palavra de Deus, eu estive com um rabino em Jerusalém, e ele falou que quando Jesus chega, ele usa uma palavra grega. Jesus fala assim, Tabita, cume. Sabe o que ele fala? Senhor, devolva. Sabe por quê? Ela estava em outro plano, morta. Só quando ele fala devolva, o espírito de vida, o Rava, o Zoe, Deus traz sobre a menina e ela levanta. Sabe o que Deus está falando? Eu vou dar vida para aquilo que estava morto, eu vou dar vida para aquilo que tinha acabado. Sabe o que Deus está falando? Eu vou ressuscitar, eu vou fazer o sobrenatural. Com a permissão do pastor, a igreja se coloca de pé, queridos. Nós iremos orar agora. Por quê? Toda a vida de Deus começa no Espírito. A vida espiritual começa no Espírito. João 3,8 diz que o vento sopra, se ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos pelo Espírito. Sabe o que Deus está falando? Eu vou te encher do Espírito, e a glória que Deus vai encher aqui vai transbordar e contagiar a sua casa, a sua faculdade, o seu trabalho, o seu filho, o seu marido, as suas finanças. Quem acredita nisso? Sem falsidade, vamos orar? Levanta a sua mão direita.
Provérbios 3:16 diz que aumento de dias é na mão direita. Sabe o que é isso? É uma unção de curar os enfermos. Nós estamos vivendo um período de pandemia e Jesus quer te usar como igreja para curar. Quem toma posse disso? Um dia eu tomei posse dessa unção e nós já vimos paralítico, cego ver, o surdo ouvir, o câncer sair. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para aqueles que crêem. Segura a mão direita, levanta a mão esquerda também. A mão esquerda é riquezas e honra. Sabe o que é isso? É uma unção de autoridade. Isso é Provérbios 3:16. Você vai ter autoridade. Aquilo que você deseja, você vai colocar a mão esquerda e vai falar: eu tomo posse em nome de Jesus. Aquilo que você está precisando, aquela porta que você olhou, você vai colocar a mão: Senhor, se for conforme a tua vontade, coloca na minha mão e Deus vai te dar. Agora vamos orar, que toda a vida de Deus começa com oração. Então, se você crê e quer receber, que eu acredito que eu estou aqui debaixo de um propósito. Eu acredito que eu estou aqui porque o Espírito de Deus me trouxe aqui. Eu acredito que Deus vai te encher do Espírito. Eu acredito que Deus vai te dar o dom de profecia, o dom de língua, o dom para expulsar demônio, o dom da palavra. Alguém já está recebendo, vai recebendo. Levanta as mãos e fala: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu acredito que essa noite o Senhor marcou para me encher do teu Espírito. Senhor, se na minha vida algo morreu, eu te peço agora, ressuscita, Senhor. Ressuscita a chamada, ressuscita o sonho, ressuscita o casamento, ressuscita o meu filho, a minha filha, o meu neto, ressuscita o meu marido, a minha esposa. Alamachura bacandarraia. Começa a orar agora, que Deus vai te mover agora. Espírito de Deus, a tua palavra nos diz que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Deus, o Senhor não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Se essa pessoa hoje vai ser marcada, dá um sinal para ela agora, Pai. Começa a encher do Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vai dando glória, 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 que o Espírito Santo vai começar a te envolver. Começa agora a falar com Deus. Sabe por quê? Porque o único dia que existe é o dia chamado hoje, e o que Deus quer fazer é hoje. Recebe autoridade, recebe poder, receba, 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 receba. Alamacharabacandaraya. Fale em línguas estranhas agora. Fale, deixa Deus te tomar. Seja batizado, seja renovado, seja curado. Receba. Isso. Ore, ore. O diabo não pode com isso com uma igreja cheia do poder. O diabo não pode com isso com uma igreja que tem identidade. O diabo não pode com isso. A unção está descendo. Deus está levantando profetas, profetisas. Alamacharabacandaraya, eminência de Ocanda. Deus está envolvendo aqui no altar. Receba, pastor, receba. Receba, ministros de Deus, autoridade para vencer. O coronavírus não vai nos matar enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu. Receba autoridade. Olha aí, sinta o Espírito. Isso, deixa Deus te tomar. Aqui não tem nenhum bombeiro, não. Alamacharabacandarraia. Há uma unção de Deus nessa casa, irmãos. Dá vontade de sair voando aqui. Eu quero saber se tem alguém no nosso meio que não é evangélico. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém? Abaixa a mão a igreja. Isso. Tem alguém que não é evangélico? Eu quero te conhecer. Tem alguém para mim te conhecer? Tem alguém? Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão para me conhecer. Tem alguém? Tem alguém? Então que Deus abençoe, pastor, todos os senhores. Muito obrigado pela oportunidade.